E aqui está algo que a maioria das pessoas nunca percebeu. Adão deu a Eva esse nome depois da queda, depois da maldição, depois de saberem que iriam morrer. Gênesis 3:20 diz: o homem chamou sua mulher de Eva, porque ela seria a mãe de todos os viventes. No exato momento em que a morte havia entrado no mundo, quando tudo estava arruinado, quando o jardim estava perdido e a maldição havia sido pronunciada e os anjos estavam de pé com espadas flamejantes, Adão olhou para a esposa e a chamou de vida. Não morte, não culpa, não tristeza, não pecado. Ele a chamou de vida. Mesmo no momento mais sombrio da história humana, Adão viu em Eva não a causa da queda, mas a fonte de esperança. O vaso através do qual a humanidade continuaria. Através do qual, um dia, nasceria uma criança que esmagaria a cabeça da serpente. O nome de Adão aponta para a morte. O nome de Eva aponta para a vida. E talvez seja por isso que a Bíblia registra a morte de Adão com tanta finalidade, 930 anos, e morreu, mas nunca registra a morte de Eva. Porque Adão é o símbolo da mortalidade. Pó ao pó. A morte dele precisava ser registrada porque marca o limite da vida humana. Mas Eva é o símbolo da vida que permanece. A mãe de todos os viventes não precisa ter a morte registrada porque o legado dela é eterno. Vive na carne e no sangue de cada ser humano que já caminhou sobre esta terra. Você é o legado dela. Eu sou o legado dela. Bilhões de pessoas neste planeta são o legado dela. A mulher cujo nome significa vida nunca morreu de verdade, porque a vida dela flui através de todos nós. E agora, finalmente, chegamos ao momento da verdade. A resposta para a pergunta que deu início a toda essa jornada. Quem morreu primeiro, Adão ou Eva? A resposta, apoiada pela Bíblia canônica, pelos antigos textos apócrifos, pelas tradições judaicas e cristãs ao longo de milhares de anos, pela estrutura elegante do quiasmo escondido em Gênesis, pelo próprio significado dos seus nomes e por uma profunda análise teológica, é esta: Adão morreu primeiro. Adão, o primeiro homem já criado, foi também o primeiro a morrer de morte natural, aos 930 anos. Eva, formada da costela dele, o seguiu pouco depois, talvez 6 dias mais tarde segundo a tradição mais antiga, como se o vínculo que os unia desde a criação fosse tão profundo que nem a morte conseguia mantê-los separados por muito tempo. Mas a verdadeira revelação não é simplesmente quem morreu primeiro. A verdadeira revelação é por quê. Adão foi criado primeiro e morreu primeiro porque ele representa o início e o fim da mortalidade humana. Ele é pó, e ao pó voltou. Ele é o limite, o lembrete de que toda carne é passageira. Eva, por outro lado, representa algo que a mortalidade não consegue tocar. Ela é a vida que persiste, a esperança que não morre,